defeitos, pero aún tenía un defecto. tinham ainda o caráter por fazer, Tenía un carácter por hacer. mesmo andando com o homem mais perfeito da face da terra, Mesmo caminando con el hombre más perfecto de la tierra, ainda eram homens que tinham defeito. aún eran hombres que tenían defectos. Mas Jesus confiou a sua obra e a sua igreja Pero Jesús ha confiado su obra, su iglesia, para esses homens que eram imperfeitos. para estos hombres que eran imperfectos. E aí eu me pergunto, Entonces me pregunto, como um homem que começou o ministério perfeito, ¿cómo el hombre que ha empezado el ministerio perfecto, ele entrega a sua obra él entrega su obra na mão de pessoas que são imperfeitas? en manos de personas que son imperfectas? A pregação que Jesus começou há 2000 anos atrás La predicación que Jesús ha empezado 2000 años atrás, continua conosco que somos imperfeitos. sigue conosco que somos imperfectos. A palavra, o sermão do monte que Jesus falou sendo um homem perfeito, La palabra, el sermón que Jesús habló de que somos imperfectos, continua comigo que sou um grande pecador. sigue conmigo que soy un gran pecador. Então eu me pergunto novamente, Entonces me pregunta una vez más, por que me preciso do Espírito Santo? ¿por qué necesito del Espíritu Santo? E a palavra do Senhor começa a encher o meu coração. La palabra del Señor empieza a llenar mi corazón. Nós temos os discípulos como homens imperfeitos. Nosotros somos Os discípulos são homens imperfeitos. los discípulos son hombres imperfectos. Vemos que eles tinham várias falhas de caráter. Miramos que tienen varias faltas en el carácter. Pedro mesmo foi um homem medroso, Pedro fue un hombre con miedo, porque quando interrogaram, porque cuando preguntaron, interrogaron, ele negou o Jesus que ele seguia. él negó a Jesús que seguía. Mas, Pero me vejo a palavra de Atos capítulo 2, miro la palabra de Hechos capítulo 2. que ao descer o Espírito Santo sobre eles, Que al bajar el Espíritu Santo sobre ellos, eles foram cheios da presença de Deus. fueron llenos de la presencia de Dios. E havia poder sobre a cabeça de cada um deles. Había poder sobre la cabeza de cada uno de ellos. Deixa-me falar uma verdade sobre os discípulos orando. Deja hablar una verdad de los discípulos orando. Quando a palavra diz que eles subiram para o cenáculo, Cuando la palabra dice que ellos subieron al tabernáculo, eles subiram para o cenáculo subieron para el tabernáculo porque estavam com medo, porque tenían miedo, porque Jesus foi levado ao céu. porque Jesús fue elevado al cielo. E se haviam perseguido Jesus, Se habían perseguido a Jesús, iriam persegui-los também. irían por ellos también. E eles sobem ao cenáculo Entonces él sube al tabernáculo com medo. con miedo. O mesmo Pedro medroso El mismo Pedro con medroso estava agora escondido no cenáculo, estaba ahora escondido, com medo das pessoas, dos guardas, tomarem também e prenderem. con miedo de los vigilas correr y prenderlo también. Só que depois da descida do Espírito Santo, Pero después de la bajada del Espíritu Santo, Pedro, cheio do poder e autoridade do Senhor, Pedro, lleno de poder y autoridad del Aleluya. Señor, ele sai para fora do cenáculo le sale para afuera e com grande poder e autoridade, con gran poder y autoridad. ele prega a palavra do Senhor. Predica la palabra del E Señor. quase 3.000 Y almas casi 3.000 almas se rendem aos pés do nosso amado Jesus se Cristo. prostran delante de los pies de nuestro amado Jesús Cristo. Aquele Pedro medroso, Aquele Pedro medroso, aquele Pedro covarde, aquele Pedro cobarde, agora é um homem cheio do poder do Senhor, ahora es un hombre lleno del poder del Señor. cheio da glória de Deus. Aleluya. Gloria de Dios. E agora ele não tinha mais medo. Ahora él no tenía más miedo. Ele tinha um fogo que consumia no seu coração. Tenía un fuego Aleluya. en su corazón. E ele pregou a palavra do Senhor. Y él predicó la palabra del E Señor. quase 3.000 almas se converteram. Casi 3.000 almas se renderam a Jesús. E aí eu volto à pergunta do início. Entonces yo vuelvo a la pregunta del principio. Por que precisamos do Espírito ¿Por Santo? qué necesitamos del Aleluya. Espíritu Santo? Porque a igreja evangélica em Salou precisa do Espírito ¿Por Santo. qué la iglesia evangélica en Salón necesita del Espíritu Porque Mi alma Santo? te alaba, somente o Senhor. Espírito Santo Porque solamente el Espíritu Santo transforma pecadores imperfeitos cambia lo pecador en perfecto. em verdadeiras tochas do poder do Senhor. Amén. Aleluya. Del poder del Señor. Somente o Espírito Santo de Deus Solamente el Espíritu Santo de Dios nos transforma da nossa condição vil nos transforma de una condición frágil Vil. para uma condição de verdadeiros homens de Deus.
santos. de una condición de verdadeiros hombres de Dios. Somente o Espírito Santo Solamente el Espíritu Santo nos toma pela mão, nos corre por la mano, nos levanta nos levanta e nos diz: vá pregar, y dice, va a predicar. porque eu vou agir na vida das pessoas. Porque eu vou agir en las vidas de las Sabe o personas. que vocês estão fazendo aqui, igreja? ¿Sabe o que ustedes estão fazendo aqui? Recebendo a porção dobrada do Espírito Santo, Recebendo a porção dobrada do Espírito Santo. para que essa Espanha Para que esta Espanha seja sacudida seja movida, e incendiada incendiada pelo poder do Espírito Santo de Deus, por el poder do Espírito Santo através da sua vida, através de tu vida. em nome de Jesus. Aleluya. Amados, 12 homens imperfeitos, Amados, 12 homens imperfeitos, depois que receberam o Espírito Santo de Deus, depois que receberam o Espírito Santo de Deus, viraram o mundo de cabeça para baixo. viraram o mundo de patas arriba. Nós temos 12 homens Tinham 12 homens que tinham defeitos, que tinham defeitos, que tinham más que qualidades, tinham mais qualidade, mas eles transformaram o mundo, mas eles cambiaram o mundo, porque estavam cheios do poder do porque Senhor. estavam olhando pelo poder do Senhor. Até hoje nós lembramos do nome de Pedro, Até hoje acordamos em nome de Pedro. até hoje lembramos do nome do apóstolo João, Até hoje acordamos em nome do apóstolo Juan. e até hoje os seus atos estão registrados, Até hoje os atos estão registrados porque foram cheios do poder do porque Senhor. foram lidos pelo poder do Senhor. E aí eu respondo para vocês, Então eu respondo a vós outros. porque precisamos do Espírito Porque Santo, necessitamos do Espírito Santo. porque somente através do Espírito Santo Porque solamente através do Espírito Santo deixaremos de ser homens imperfeitos deixaremos de ser homens imperfeitos para sermos grandes pescadores de alma na Espanha. para serem grandes pescadores de almas em Espanha. Então, se você tem o desejo de pregar a palavra, Então, se tu tens o desejo de predicar a palavra, você tem o desejo de ver a sua família ganha para Cristo, tens o desejo de mirar tu família ganhada para Cristo, tem o desejo de ver os teus parentes adorando o nome do Senhor, tens o desejo de mirar tus parentes adorando o Senhor, somente através do Espírito Santo de Deus, solamente através do Espírito Santo de Deus, você verá isso sendo possível. você mirará isto suceder.